Somos a Bizap Strategy, lideramos a transformação do mercado de consultoria estratégica. Entregamos projetos estratégicos, transformadores e singulares. Maurício Nunes, líder de estratégia da Bizap, conversa com Gustavo Faria, CEO da Terex América do Sul, e Fabiano Balieiro, CEO da Flex. Neste webinar, Fabiano e Gustavo partilham suas experiências com o programa Bicolabore da Bizap. Todos, boa tarde. Hoje é dia 28 de setembro. Nós estamos aqui com o Fabiano e o Gustavo, que vão conversar com a gente sobre o programa Bicolabore da Bizap. Nosso programa Bicolabore tem a intenção de ser um suporte para os CEOs. O Fabiano e o Gustavo são dois CEOs de empresas multinacionais que atuam no Brasil e no mercado da América do Sul. E nós vamos conversar com eles sobre como esse programa deu a eles um suporte e quais foram os benefícios desse programa, tanto para a Flex, da qual o Fabiano é CEO, como do Grupo Terex, do qual o Gustavo é CEO. Apenas para que fique alinhado com todos os ouvintes, a Bizap tem um programa chamado Bicolabore, que é basicamente um estudo de competitividade de segmentos, onde a gente define qual segmento a gente vai fazer esse trabalho, e a gente escolhe alguns clientes estratégicos, e aí então a gente faz um trabalho de pesquisa de mercado e de entrevistas com toda a cadeia da empresa escolhida, para que a gente analise a competitividade daquele cliente específico. Esse trabalho é feito gratuitamente para os clientes escolhidos pela Bizap. Ele não tem a pretensão de ser um projeto completo, mas ele tem a pretensão de responder 3 perguntas mercadológicas, que são: como a sua estratégia ela é percebida pelo mercado, quais são as oportunidades e ameaças do seu negócio especificamente, e se existe algum modelo de negócio que pode alterar, né, a atual composição do mercado, a atual estrutura do mercado. E aí, em mais ou menos 60, 90 dias, a gente faz todo esse trabalho e dá uma devolutiva para os clientes, dando aí alguns insights sobre essas perguntas. Então, eu vou pedir para o Fabiano se apresentar e apresentar para a gente a Flex do Brasil, e depois também vou pedir para o Gustavo se apresentar e apresentar um pouco do Grupo Terex no Brasil e na América do Sul. Fabiano. Ok. Bom, colegas, boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado, Maurício, pelo convite. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade de estarmos juntos. Bom, eu represento a Flex do Brasil. A Flex do Brasil é uma empresa de origem espanhola, uma multinacional que atua no segmento de colchões. Embora seja um grupo multinacional, tem presença no Brasil desde o ano 2000, com a aquisição de 2 marcas locais, de empresas locais, que acabaram sendo adquiridas pelo grupo, que são as marcas Simmons e a marca Epeda, e de lá para cá, com a própria incorporação ao grupo, o desenvolvimento da marca Flex também. É uma das, dentre as 400 e poucas empresas que tem no mercado colchoeiro, uma das 2 multinacionais atuando no segmento, e com esse desafio grande de trabalhar num segmento bastante competitivo, bastante pulverizado, e que tem muito trabalho a ser feito, e a gente aproveita aí das oportunidades, e vamos ter oportunidade de falar a respeito, de insights interessantes como a gente tem com o pessoal da Bizap nesse processo que a gente fez, que vamos ter oportunidade de comentar a respeito. Obrigado aí pela oportunidade. Gustavo. Boa tarde, Maurício, Fabiano, a todos que assistem esse vídeo. É realmente uma oportunidade, um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da nossa história e aprender, né? Mais do que tudo, aprender. Sou Gustavo Faria, estou na Terex há 20 anos, participei aí de todo o desenvolvimento dessa segunda entrada da Terex no Brasil. A
Terex já esteve aqui na década de 70 com caminhões fora de estrada, depois saiu e retornou com guindastes, plataformas de elevação para trabalho em altitude e alguns equipamentos de mineração. A Terex é uma empresa mundial hoje, tem fábricas inclusive em outros países, mas com sede nos Estados Unidos, então a cultura toda americana. Tive a oportunidade de desenvolver um grande mercado no Brasil e na América do Sul, passando aí por todos os desafios, transformações que a gente viu acontecer nos últimos anos, nos últimos 20 anos, né? E contribuímos bastante com o desenvolvimento, inclusive, de cultura, da mecanização dos canteiros de obra, principalmente de infraestrutura. Então, um privilégio de ter participado disso. E a Terex passou também por todo esses desafios mundiais e teve um encolhimento recentemente, uma diversificação, uma diminuição de portfólio, mas uma concentração em portfólios que realmente são rentáveis e têm a capacidade de ser primeiro ou segundo no mundo. Legal, obrigado. Vocês dois são responsáveis pela América do Sul na área de atuação? No meu caso em particular, Maurício, a minha responsabilidade é pela operação do Brasil, embora a empresa, a nível de América do Sul, atualmente atua em Chile e Brasil. E o Gustavo? Tenho a responsabilidade pela América do Sul toda, Maurício. Ok. Bom, eu gostaria de saber de vocês como esse programa Bicolabore da BIZAP ajudou vocês no momento em que vocês estão vivendo aí tanto na Flex como na Terex. Eu sei que são momentos diferentes, mas como que o programa ajudou vocês e suportou vocês e, de alguma forma, se ele foi eficiente para vocês? Pode começar com o Fabiano. Bom, do meu lado, eu estou na empresa desde março, então eu entrei junto com a pandemia e de alguma forma, o programa foi um instrumento bastante relevante. A gente fez esse trabalho com a BIZAP agora nos últimos 60, 90 dias. Então, após um período aí, vamos pôr, de 4, 5 meses de conhecimento do grupo, olhando sobre a minha ótica, as minhas lentes, eu tive essa oportunidade aí de contatos anteriores com o Maurício, com o Fábio, de ter esse convite para participar desse projeto, e que muito me deixa agradecido, porque eu acho que dentro da estrutura e do trabalho de um CEO, esse projeto do Bicolabore tem alguns elementos que são bastante importantes aí na forma como ele é executado. Acho que o primeiro deles tem a ver com o fato de você ter lentes internas e externas. Então, sobre a ótica interna, ao ter esse contato, essas entrevistas com os executivos da empresa e tendo essa confidencialidade por trás, alguns elementos que às vezes nem sempre são tão nítidos para a gente, na oportunidade de estar tratando com eles, isso vem à tona dos nossos próprios executivos. A gente não só tem a oportunidade de ouvir de maneira bastante aberta a opinião de cada um deles, como também até de refletir se a estratégia e a comunicação que a gente impõe como grupo, ela está permeada nos diferentes setores, ou a gente tem a oportunidade de alinhamento. Então, acho que esse é um fator bastante importante. O segundo é que ele tem a visão externa, e tendo essa visão externa, também sobre essa mesma ótica de confidencialidade, nos dá a oportunidade de ver isso com uma lente, às vezes, menos enviesada pela forma como você, de dentro do negócio, está enxergando. E o terceiro elemento que eu agregaria, que é muito importante, é tudo isso sendo feito por gente que tem bastante experiência e bastante vivência, o que, eventualmente, num contexto diferente, com pessoas que têm, talvez, de uma diversidade de vivências, de experiências diferentes, enriquece também até o olhar sobre tudo que eles escutam em termos das interações, em termos das oportunidades, e, por consequência, dos insights que são posteriormente trazidos aí. Então, é bastante interessante a experiência e me sinto aí feliz de poder ter participado e ter lidado com vocês da BIZAP nesse processo. Legal. Gustavo?
Maurício, não vou ser repetitivo, estou contemplado com o que o Fabiano disse, em todos os aspectos, né, principalmente essa de ser uma visão externa. Acrescento a isso a provocação que eu senti, né, de vocês em observar outros aspectos que às vezes a gente não faz isso internamente. Então, uma provocação de colocar um outro olhar, de trazer algumas informações diferentes daquelas que a gente busca comumente para desenvolver um projeto. A forma que eu me senti suportado de uma maneira mais pessoal, inclusive, de ser um projeto, assim, não é um projeto para a sua empresa, eu vou te suportar com o seu time para você defender uma ideia, para você trazer elementos para um planejamento estratégico de uma maneira mais pessoal. Isso aí, para mim, foi um diferencial bastante interessante e novo. Como eu comentei, a gente passou também por muitas transformações, já tivemos envolvimento com outras empresas na construção de um planejamento estratégico, mas essa foi uma situação que me trouxe um sentimento de parece que a gente estava construindo junto, né? Não vem aquele pacotão pronto, fala, olha, isso e está pronto, né? Então, o participar do Bicolabore teve essa parte nova que para mim foi muito satisfatória. Quero continuar esse programa depois. Legal. Vou continuar com o Gustavo. Alguns CEOs, eles têm um temor de que esse projeto ocupe muito tempo dele e da sua equipe. Eu queria te perguntar, quanto tempo esse programa tomou de você especificamente e do seu time? Maurício, esse foi um outro aspecto que eu também achei interessante. Planejamento estratégico, quando a gente fala, parece que para tudo e o foco é isso, e realmente toma muito tempo, né? Aquele tanto de informação e que a gente tem que apresentações. Não, foi um processo muito, muito tranquilo, coisas muito objetivas, né? Perguntas muito objetivas. O meu envolvimento foi umas 3, 4 horas, talvez, 5 horas máximo, que a gente teve de trocas de informações e experiências. Do meu time também, o feedback que eu tive foi bem interessante. A forma que vocês trouxeram, né, essa informação, né, digerida foi bastante objetiva, bastante interessante. Então, achei o envolvimento de tempo razoável. Poderia até um pouco mais. Geralmente a gente acha que está demais, né? Nesse caso, eu acho que a gente poderia até aprofundar um pouco mais em algumas coisas. Legal. E com você, Fabiano? A nossa experiência também foi bastante interessante, no sentido de que o tempo despendido aí foi basicamente aí 1h30, 2 horas de entrevista dos principais executivos e minha em relação a lente sobre a operação. A abordagem é uma abordagem muito estruturada desde o princípio, então você consegue, eu acho que isso favorece também a qualidade da devolutiva deles depois, porque eu diria mais cirúrgicas, né, em relação a como abordar, como perguntar, e também há um envolvimento dentro dessa cadeia, dessa visão de lente externa, no nosso caso, fornecedores de matéria-prima, por exemplo, e de clientes, que aí é uma questão da disponibilidade deles e nossa, no sentido de fornecer essas pontes e esse contato, e que exige da gente é basicamente uma apresentação, um e-mail ou um telefonema seu para esses externos que vão ser envolvidos no processo, para facilitar a porta de entrada deles aí como um primeiro contato, e posteriormente a isso você vai vê-los de volta no dia da devolutiva, onde aí sim você acha que o tempo investido foi pouco, porque começa a gerar uma série de insights provocativos que você seguramente gostaria de explorar mais, e aí sim é onde a profundidade, a necessidade da profundidade vem à tona. Legal. É muito importante que os CEOs nos ajudem fornecendo esses contatos dos clientes e dos fornecedores, porque isso realmente facilita bastante o trabalho e também mostra para essas pessoas que vão ser contactadas, né, que a empresa de vocês está engajada nesse projeto, né? Se esses contatos não forem feitos por vocês, muito possivelmente a gente vai ter muito mais dificuldade de contactá-los, marcar entrevistas e coletar as informações. Então, no caso de vocês, foi excelente porque os dois cooperaram bastante nesse aspecto com a gente.
Sem falar que eu acho que você tem um benefício indireto aí, que é a própria percepção dos fornecedores e clientes envolvidos em se sentirem valorizados por você estar tendo esse foco externo, essa preocupação de entender como eles também enxergam o nosso negócio. Então, acho que tem um benefício indireto também da própria percepção de quem está engajado no projeto. Tá. Agora, de uma forma bem prática, olhando para vocês como CEOs, que benefícios e que contribuições esse projeto trouxe para vocês? Vou começar com o Gustavo, e depois o Fabiano coloca a posição da Flex. Joia. Maurício, o que eu comentei antes, eu acho que pela experiência que tem o time da BISAP e do programa Bicolabore, que traz um olhar diferente, né? Então, e as provocações que acho que a gente precisa num projeto como esse. E me senti suportado, como eu comentei, de uma maneira até pessoal, né? Olha, ver o mercado, né? Vocês fizeram um trabalho de mercado assim, muito rápido e pela velocidade que vocês fizeram, o nível de informação que voltou foi bastante impressionante. Obviamente, alguns pontos, certamente, numa volta, a gente trataria eles com maior profundidade, mas eu digo que essa parte de provocação, né, de tirar a gente até de uma zona de conforto, né, falar, não, mas acho que isso aqui é assim, não, precisa dar uma olhada nisso, porque talvez o mercado esteja indo para esse caminho. Acho que foi um dos grandes benefícios. Então, a velocidade, né, o foco, né, a estruturação do projeto e as provocações. Da minha parte, o que eu agregaria ao que o Gustavo colocou, eu acho que, além talvez desse olho, dessa lente diferente que traz provocações e até insights eventualmente diferentes até daquilo que você tem dentro da sua visão e planejamento estratégico, eu acho que aonde eles, de fato, coincidem com insights estratégicos que você ou já tinha, o CEO estava pronto para defender, eu acho que sempre ajuda o fato de essa segurança, se a gente pode dizer assim, de que tem mais pessoas com experiência olhando para aquela oportunidade e vendo, eventualmente, o mesmo problema ou o mesmo desafio que você está vendo. E dentro daquele conceito de que, às vezes, santo de casa não faz muito milagre, é um aporte até para os CEOs, no sentido de dizer que, olha, você junta um grupo, seja um grupo de pessoas que você está querendo influenciar dentro da empresa, ou até do próprio grupo executivo que te cerca, que algumas vezes vai achar que aquilo é um devaneio só do CEO em relação ao caminho que ele quer seguir, para poder dizer que, olha, não é algo tão irreal assim, ou tão diferente, tanto que pessoas experientes de outros segmentos que estão acessando isso, eventualmente por primeira vez, ou pela experiência que tem talvez já no segmento, ou de bicolabores anteriores, estão olhando com uma lente similar. Então, acho que isso também é um fator importante. Ok. Bom, como eu disse no início, o programa visa responder 3 perguntas mercadológicas. Uma sobre como a sua estratégia, a estratégia da sua empresa, ela é realmente percebida pelo mercado, porque uma coisa é o que você escreveu, o que você discutiu com o seu time, mas outra coisa é como que o mercado, os clientes, os fornecedores percebem, né? A segunda pergunta é sobre oportunidades e ameaças futuras que o seu negócio tem. E a terceira é aquela questão da disrupção, se existe algum modelo que pode entrar e desestruturar o status quo. Na opinião de vocês, o nosso projeto respondeu essas 3 perguntas? Fabiano, por favor. Bom, do meu caso, eu te diria que sim. Em boa parte, como a gente já tinha comentado, eu acho que o assessment que foi feito da parte mercadológica, de contexto, ele é muito válido. As provocações e principalmente até, eu diria que as frases escolhidas para dar aquele choque nos insights, nas oportunidades, são bem provocativos. E eu diria fica aquele gostinho de quero mais sempre, e aí é onde entra todo o trabalho que eventualmente pode evoluir para uma operação de consultoria um pouco mais assertiva, é justamente na questão do aspecto de disrupção e eventualmente dos riscos que estão associados ao fato de você ser um alvo móvel, né?
ou eventualmente de ser móvel e estar parado e não percebeu que de fato as ameaças já chegaram e já se instalaram e você ainda não reagiu a elas, né? Então, eu te diria que ela tem essa composição, que ela é, como o Gustavo comentou, para o tempo investido e a qualidade, retorna de uma forma bastante gratificante. Eu acho que a experiência dos consultores ajuda. E aquela parte, o terceiro pilar, que é a parte do modelo disruptivo, de como reagir ou se posicionar ante a isso, é onde fica esse gostinho de quero mais aí, e seja de você se aprofundar enquanto equipe sua, ter um olho diferente para esses insights, ou eventualmente até aprofundar num trabalho mais específico de consultoria com o grupo, para que possa te apoiar na falta de tempo e às vezes na falta até de condições do grupo que te cerca e tudo, de fazer com a mesma qualidade que eles dedicados possam fazer. Legal. Gustavo. Perfeito. O mesmo sentimento. Um dos pontos que eu comento, Maurício, a parte de mercado e oportunidades, eu acho que bem em linha com o que a gente enxerga, mas vem ainda algumas coisas, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso, né? Você enxerga, mas você meio que deixa escondido ali, né? Fala assim, não quero enxergar isso daqui, porque a gente sempre fez desse jeito, né? E nessa oportunidade vocês trouxeram, né? Falaram, olha, você já viu isso aqui? Eu falei, já, mas estava meio dormente aí, já que você notou, nós vamos ter que fazer alguma coisa com isso. Joia. Então, da parte dos modelos, Maurício, é que realmente vocês trouxeram alguns conceitos que para a gente, alguns, ok, realmente precisamos investir, e alguns que falam, puxa vida, não tinha nunca pensado nisso, será que é o caminho? E que é onde fica aquela vontade de explorar um pouco mais, entender o que mais vocês estão enxergando desses modelos, para ver se realmente faz sentido e a gente poder investir, que provavelmente, né, nossos concorrentes não estão enxergando, e de repente algum caminho novo aí que a gente avança. Então, esse foi meu sentimento, né, da vontade da gente continuar entendendo novos modelos. Legal. Bom, última pergunta para vocês. Vocês indicariam esse programa Bicolabore para outras empresas, para outros CEOs que vocês conhecem? Vamos lá. Sem dúvida, Maurício. Para mim foi uma grande oportunidade. O pouco de tempo despendido, né, e a qualidade do material que veio de volta, e entender o caminho que a gente poderia aprofundar ainda mais. Eu recomendo fortemente. Do meu lado, eu acho que, além de ser algo, como a gente comentou, né, além de trazer novas lentes para a empresa, eu acho que traz novas lentes e novas maneiras de pensar, inclusive para a gente, como CEO, que, via de regra, independentemente da Bizap estar aí ou não, somos nós que temos que estar sempre com aquele olho diferente para o negócio, somos nós que temos que estar sempre antecipando e prevendo tendências, e numa realidade que essa disrupção ela vem de lados cada vez menos previsíveis, né? É sempre bom a gente contar com pessoas que podem nos ajudar nessa rotina, eu diria às vezes até um pouco solitária do CEO, na gestão do dia a dia, nesses pensamentos e devaneios aí de que caminho seguir diante de fatos novos, né? A gente está vivendo um momento sui generis aí para todos nós, enquanto repensar modelos, enquanto repensar, no nosso caso em particular, o segmento está em ebulição, em transformação, e eu agregaria a isso também, eu acho que até o lado, esquecendo um pouco do lado da empresa, o lado da boa rede de contatos que você acaba fazendo com profissionais capazes, que de fato possam te apoiar, independentemente do programa em si, são pessoas com que você pode contar para trocar uma ideia e para te apoiar, seja no momento do Bicolabore ou eventualmente numa necessidade futura, em que nós profissionais aí, às vezes estamos mudando de cadeira, abraçando desafios diferentes, e ter sempre essa oportunidade de poder contar com essas ferramentas que são muito úteis e agregadoras para a gente. Excelente. Maurício, se você me permite, eu acrescentaria mais um ponto que eu estou pensando aqui, é a questão do foco.
no dia a dia, tanto nós como a equipe, tem diversas tarefas, né? E foco no fechamento de um mês, foco num projeto, foco no lançamento de um produto e tal. E o planejamento, que é uma coisa de mais médio e longo prazo, ele acaba ficando, depois a gente continua essa conversa, né? E pelas mãos de vocês, traz um foco com as datas e, olha, precisa tratar esse assunto, e aí você consegue canalizar e realmente observar um dos assuntos ou o assunto geral do planejamento estratégico. Então, mais do que tudo, também ajuda também a colocar foco nesse trabalho, né? Prioridade, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba postergando aquilo que não é urgente, que não tem que ser entregue imediatamente, mas que às vezes é muito importante, que precisa ser trabalhado, né? Isso acontece com todo mundo, é normal. Bom, Gustavo, Fabiano, queria agradecer muito a participação de vocês no webinar, queria agradecer também que vocês toparam fazer com a gente o programa Bicolabore. Eu acho que foi uma experiência gratificante para ambos os lados. Da nossa parte, foi extremamente prazeroso trabalhar com vocês e desejamos muito sucesso para a Terex na América do Sul e para a Flex também no Brasil e na América do Sul. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado, Maurício. Boa tarde. A sua empresa gostaria de participar do programa Bicolabore? Vamos conversar. Envie uma mensagem para contato@bizapstrategy.com. Somos a Bizap Strategy, lideramos a transformação do mercado de consultoria estratégica. Entregamos projetos estratégicos, transformadores e singulares.